Tem alguém aí? Amém, amados? Não sei se tá para todo mundo aí. Como é que tá a transmissão? Esperamos que sim. O texto que eu quero estudar hoje com vocês é um texto extremamente conhecido da igreja, tá? Um texto que fala de posicionamento, um texto que nesses dias atuais ele fala exatamente de nós tentarmos entender o quanto é importante, né? Tomarmos decisões. O texto está lá em Gênesis 12, versículo 1 a 3. Então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que te mostrarei. Terra, né, que te mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, será uma bênção. Tá? Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Essa é uma coisa tremenda quando o Senhor está dizendo para nós sobre posicionamento. Então, a primeira questão que nós precisamos entender aqui é isso aqui, amado. O plano de Deus, ou o plano que Deus tinha para Abraão, o plano que Deus tem para a minha vida e para a sua vida se resume nesses dois versículos. E nós, como igreja, precisamos entender, avançar. Nós estamos entrando num novo, nós estamos entrando num profético, nós estamos entrando num momento onde verdadeiramente a terra está se movendo escatologicamente, onde eu creio nas promessas de Deus, apesar de todo esse momento de dificuldade que o mundo está passando, mas é um tempo de nós entendermos que as promessas do Senhor não perdem a validade e que as promessas do Senhor são eternas. O que nós precisamos aprender é acessar. Uma das coisas que Paulo entendeu no mundo espiritual é a necessidade de nós acessarmos. Então, a promessa de Deus para a minha vida, primeiro, nos fazer uma grande nação, não necessariamente ter muitos filhos, nós vamos falar sobre isso, é nos abençoar, é nos engrandecer e fazer de nós uma bênção para os outros e ser uma bênção para todas as famílias da terra, tá? A promessa de Deus para a minha vida, para a tua vida, não se limita ao nosso gueto espiritual. A promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida, ela quer se estender a tu. Então, a vida é feita de decisões, amado. Não somos o que sentimos, nem mesmo o que falamos, mas somos o que fazemos. Por quê? Porque, na realidade, o que fazemos é resultado daquilo que nós sentimos, daquilo que nós pensamos. Então, nós precisamos avançar para esse novo, nós precisamos avançar para esse sobrenatural, mas nós precisamos entender das nossas decisões. Uma decisão que parece ser boa, mas está fora do propósito do Senhor para a nossa vida, poderá nos levar a uma vida insignificante. Então, é tempo de realinhamento, é tempo de buscarmos as primeiras coisas. Amado, nunca há necessidade, como está vendo nesses dias de hoje, que aconteça um alinhamento de escolhas e decisões. Tá? Parece engraçado, mas não colocando a questão de você estar conosco no templo, até se você tem alguma questão de saúde ou se você está com medo desse vírus, ok, eu entendo isso. Mas a minha pergunta para as pessoas da Monte Hebron é, então por que no horário de culto nós não estamos conectados? Às vezes nós conectamos tantas coisas. Quando teve algumas lives de alguns personagens, né, alguns cantores, sem criticar o cantor ou a questão de música secular, não é isto. Mas a pontualidade das pessoas da Monte Hebron, porque a gente acaba sabendo através das redes sociais mesmo. As pessoas vão compartilhar, eu estou assistindo. Só que de repente, quando chega na hora do culto, nós não vemos essa pessoa. Eu sei que nós temos uma facilidade de assistir o culto depois. Mas eu não sei se essa é a proposta, porque nós estamos criando um hábito de talvez deixar as decisões prioritárias, importantes, em segundo plano. E aí nós passamos a viver uma vida insignificante em todos os aspectos, até aspectos de conquista, e às vezes nós queremos culpar ou vivemos uma fatalidade, o fatalismo, agora as coisas estão assim, e nós esquecemos que talvez
talvez poderia estar melhor, mas não está porque nós não sabemos esse posicionamento. Então, a escolha de Abraão o torna Abraão. A escolha de Abrão, né, o torna Abraão, um homem que começa essa série de mensagens que vamos pregar aqui na Monte Abraão, até esse período aí de que nós vamos chamar da mudança do calendário. Não somente sobre Abraão, mas pessoas que tomaram decisões. Pessoas que saíram da zona de conforto. Pessoas que avançaram para entender o que é o lugar. Pessoas que saíram da sua tenda, pessoas que saíram de uma zona de preguiça até espiritual. Tá? Uma das questões que nós temos feito, amado, é quanto tempo você lê a palavra? Quanto tempo você gasta tendo comunhão com Deus? Qual foi a última vez que você parou, se aquietou diante do Senhor? Quando Deus fala para ele dar um comando, saia da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, há uma sequência aqui, porque ele sabia que o parente de Abrão iria causar problema. A palavra no hebraico é a palavra yalak, uma palavra que significa avançar para o novo. Deus estava dizendo, cara, eu tenho um novo para a tua vida. Eu acho que essa palavra yalak é uma das palavras que deveria fazer parte dos nossos dias. Deus deseja que eu e você avancemos para o novo, porque Deus tem esse novo para nós. Então, a primeira palavra de Deus para Abraão foi sobre renúncia. Cara, todo mundo quer ser abençoado, mas ninguém quer pagar o preço. Todo mundo quer ser abençoado, mas às vezes não quer ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Todo mundo quer ser abençoado, mas não quer ter uma vida de santidade, de comprometimento. E isso é muito complicado no mundo espiritual. Então o Senhor o mandou sair da terra, do meio da sua parentela. Isso significa deixar a sua área de conforto e partir para um lugar incerto aos olhos humanos, mas um lugar certo na dependência de Deus. Então o primeiro crente da história, vamos colocar assim, ele parte com um desafio. Dependa das minhas promessas. Não olhe para os seus inimigos, não olhe para o desconhecido, mas avance para as minhas promessas. Esse é o pedido de Deus. O pedido de Deus é que eu e você possamos avançar na dependência do Senhor. Amado, essa quarentena, desde março, o que Deus tem ensinado para muitas pessoas é depender. Porque o que não tem coisa que nós não conseguimos fazer. Tá? Eu fiquei sabendo que o Belano vai entrar de novo na zona vermelha. Amado, se nós estamos entrando na zona vermelha, infelizmente é por causa da imprudência de alguns. Mas o desespero bate, principalmente se você é empresário, principalmente se você tem projetos. Mas talvez essa seja a hora de nós aquietarmos diante do Senhor, entregarmos, como diz o Salmo 37, e vivemos uma perspectiva de uma dependência que talvez foge do nosso controle. Esse é o grande dualismo da vida cristã, sair do nosso racional para vivermos que é uma vida de fé. O convite de Deus não é que você vive nos seus cálculos, nas suas argumentações, né, nas suas avaliações, até estratégia. Talvez você é um excelente estrategista. Mas o que Deus está nos convidando para esse momento é que a gente esqueça tudo isso, esqueça o nosso racional, e começa a dizer, eu não sei, mas eu creio que o meu Redentor vive. Eu não sei como, mas eu sei que Deus tem o melhor para a minha vida. E aí você começa a sair dessa zona e avançar. Então muitas pessoas querem ter mais comunhão com Deus, porém não estão dispostas a renunciar. E essa renúncia, amado, são renúncias às vezes de tempo, são renúncias de valores. Porque quando a pessoa ela quer fazer uma dieta, ela consegue fazer uma renúncia de alimento. Quando a pessoa quer fazer talvez um aeróbico, voltar a uma questão física, ela faz uma renúncia de levantar às vezes 1 hora antes do normal. Quando Paulo olha para esse contexto, Paulo fala muito bem isso, olha, é bacana vocês cuidarem do corpo, é bacana vocês fazerem exercício, mas se vocês querem fazer um exercício que realmente vai trazer resultado, faça o exercício espiritual, ou seja, tenha disciplina espiritual. Não, eu não estou condenando você levantar mais cedo para ter uma vida de saúde. Não é isso, meu amado. Eu estou querendo que você pense quais são as suas prioridades. Porque nós estamos vivendo um momento que as nossas prioridades estão sendo checadas dia a dia, mais do que nunca. Tá? Então, em um momento onde o humanismo dominou o pensamento do homem, a palavra renúncia está fora dos padrões. A grande verdade é esta.
Nós queremos o bem bom, nós queremos as promessas, nós pegamos Deuteronômio 28, declaramos aquilo lá de uma forma triunfalista, besta e idiota. Porque nós esquecemos o que Deus está dizendo antes. O que Deus está dizendo antes, ok, cara, eu quero te abençoar, Monte Hebrão, eu tenho planos para a tua vida, mas me busque. Me busque em primeiro lugar. Priorize a nossa relação. Então, meu amado, é uma questão muito dura isso que nós estamos vivendo. E talvez seja um momento de nós entendermos que o que Deus espera da minha vida e da sua vida é renúncia. Santidade, o que é santidade? Santidade é renúncia. Porque você escolhe deixar de viver os prazeres da tua carne, os prazeres dos teus desejos, né? Situações de namoro, situações de casal, tantas outras situações, para você viver o melhor de Deus. É uma renúncia, é um preço que nós pagamos. Então, homens honestos, piedosos, incomodam o sistema. Mas principalmente nessa eleição que está vindo por aí. Tá? Candidatos honestos e piedosos vão incomodar o sistema. Como nós vimos acontecendo em toda a estrutura da Lava Jato. Como nós vimos acontecendo nesse levante contra e um grito de clamor que a igreja fez contra as corrupções. O Brasil é um país rico. O Brasil é um país que o agronegócio já mostrou, nós somos o celeiro do mundo. O Brasil tem pedras minerais, tem riqueza minerais. O Brasil tem uma comunidade jovem de TI se levantando. O Brasil tem empresários que enfrentaram crises e mais crises. Enfrentaram 64, enfrentaram a queda da Bolsa de Valores, enfrentaram a queda do petróleo em 73, enfrentaram um monte de situações. O empresário brasileiro, meu amado, é um cara extremamente treinado para conquistar os Everestes da vida profissional. Mas o que faltava para ele? Então, por que nós não tivemos sucesso? Porque tudo que o Brasil levantava com impostos, absurdamente, não estou discutindo isso, mas com os impostos, tudo que era arrecadado era roubado. E quando se entrava para fazer uma obra, tá, de um hospital, era superfaturado. Amado, o Brasil foi saqueado desde do descobrimento. Então é tempo de nós começarmos por nós sermos pessoas honestas, homens piedosos. Eu soube de muitas pessoas nas redes sociais, em jornais, né, filho dos fulano, do ciclano, que pediram auxílio. Esse auxílio emergencial. Eu espero que ninguém da Monte Hebrão tenha pedido sem precisar. Tá? Mas pessoas que pediram para pagar continhas. Qual é a diferença daquele político que está roubando uma fortuna? Isso é muito sério, meu amado. Nós precisamos entender isso. Então, a correria da vida não raro nos rouba o que é de mais excelente. Eu entendo que nós estamos vivendo uma correria, mas essa correria, essa agitação não pode nos roubar o que é mais excelente, que é a nossa relação com Deus e a nossa relação familiar. Ou até a nossa relação conosco mesmo, de buscar algo para nós. Então, quando Deus fala isso, fala, cara, eu quero que você seja bem, porque eu vou te dar uma terra. Eu vou te dar um melhor. E quando Deus fala dessa terra, na primeira mensagem que Deus vai falar, é uma terra que manda leite e mel. E nós temos pregado aqui, aliás, domingo eu preguei tanto sobre leite que eu ganhei um monte de leite. Glória a Deus por isso. Mas assim, nós estamos vivendo uma terra que emana leite e mel. O leite fala de maturidade, fala de crescimento, fala de subsistência. O mel fala da cura da nossa alma. Quando Deus vai falar isso para Abraão, ele fala uma terra que emana leite e mel. Quando o povo está lá com Moisés, uma terra, aí Deus já muda um pouco, porque Deus acrescenta. A revelação de Deus é progressiva. As bênçãos de Deus também são bênçãos progressivas. Conforme nós vamos caminhando, Deus vai mostrando. Porque a bênção de Deus depende da nossa maturidade. E eu e você precisamos entender isso. Por isso que a palavra Raá, ou que uma terra que tem provisão, um lugar que terá tudo o que eu vou precisar. Essa palavra Raá, quem gosta muito dela é o salmista, Davi. Davi usa ela muitas vezes, o Senhor é meu provedor, o Senhor é meu provedor, e ele tem trazido... Alguém escreveu uma coisa aqui, sabe? Ele tem trazido à tona essa questão de nós sermos
tá? Conhecedores que a provisão do Senhor tem trazido para as nossas vidas. Então Deus tem planos excelentes para aqueles que sabem renunciar à própria vontade em prol da vontade do Senhor. É assim, eu quero isto, Senhor, eu vou abrir mão disto, aí Deus me abençoa aqui e muitas vezes Deus até me acrescenta esse isto, quando não é pecado, quando não está fora do padrão. Só que ele me acrescenta no momento que eu tenho maturidade para lidar com isso, tá? O Senhor desejava levantar uma nação separada pela qual ele iria realizar o plano de salvação. Deus deseja levantar uma nação onde ele vai executar o plano de redenção, uma igreja que onde ele vai executar o plano de redenção. Amado, que a Monte Hebrão, eu e você sejamos alinhados a esse plano de redenção. Nós precisamos entender isso. E de que maneira você vai fazer? Tantas maneiras, tantas maneiras. A fidelidade, meu amado, a fidelidade em todas as áreas, a fidelidade em todas as áreas. E isso eu e você precisamos entender e precisamos avançar. Então, ser cristão genuíno nos dias atuais não é uma escolha fácil. Não é uma escolha fácil. Eu tenho pessoas que são extremamente fiéis no dízimo e que nem moram mais no Brasil. Quer dizer, eu nem precisaria ser mais. Mas pessoas que têm escolhido uma fidelidade, pessoas que foram ensinadas numa fidelidade. E são pessoas que realmente entenderam o propósito de Deus. E aí quando você começa a entrar para outras áreas da sua vida, meu amado, que coisa tremenda. Então, quando Abraão é chamado a um confronto, olha, você vai sair, você vai renunciar. Aí Abraão fala, sim. Esse sim de Abraão, que ele sai, faz toda a diferença e vai criar algo novo. Então, ao fazermos escolhas certas, somos rodeados pela bondade e misericórdia. E aí nós avançamos nesse mundo, guardados e protegidos. Eu sei que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã sobre todos, mas há uma diferença entre você ter a misericórdia e você viver a misericórdia. O chamado de Deus é que eu e você possamos viver essa misericórdia, alinhado, conectado com os planos e propósitos do Senhor. Então, crendo que habitamos na casa do Senhor para todo sempre, aqui o Deus está conosco, mas lá nós que estaremos com Ele, ou seja, nós cremos na promessa de uma aliança eterna nas regiões celestiais. Nós cremos que hoje nós estamos aqui na casa do Senhor, como igreja, ou somos o templo do Espírito Santo, mas nós precisamos crer e avançar para o sobrenatural. Então, essa terra que o Senhor quer nos mostrar, uma terra como Abraão, nós teremos que sair também da nossa tenda para sonhar com as estrelas. Meu amado, é tempo de nós olharmos para cima. É tempo de nós pararmos de olharmos para as notícias e sermos contaminados. É hora talvez de nós ouvirmos que Uberlândia vai entrar na zona vermelha, né? De novo, mas sair para fora e olhar para cima e contar as estrelas e dizer: Deus é fiel. Deus é fiel. Por isso que Deus fala assim, Deus fala, não somente você vai ser uma bênção, mas eu te abençoarei. Mas antes dele nos fazer uma bênção, ele quer começar conosco. E a palavra que ele vai usar, a palavra belar, que é motivo da minha alegria. Ou seja, te prosperarei para me adorares. Deus quer nos enriquecer, meu amado, para nós usufruirmos, fazermos viagem ou termos as nossas conquistas materiais, mas também para que o reino de Deus seja abençoado. Nós precisamos entender e avançar nesse novo. Então a palavra de Deus para Abraão foi: vou trabalhar em seu caráter. Enquanto caminhava em busca da promessa, sua personalidade precisou ser moldada. E quem conhece a história de Abraão sabe em quantos momentos que Abraão teve que ser confrontado. Nós precisamos ser confrontados. A igreja brasileira precisa ser confrontada. Eu e você precisamos olhar para a nação, amarmos esse país, conectarmos com esse país em oração e jejum, mas também nós estamos a olhar para o reino, que é a nossa prioridade maior. E dizemos: será que eu realmente estou vivendo os valores, os princípios do reino de Deus? Então, para sermos uma bênção, precisamos ser moldados ao coração do nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso exemplo maior, o nosso irmão maior. Há uma música, né, da Renascer que canta: o nosso irmão maior. Eu gosto dessa frase. Jesus é o nosso irmão maior. Nós precisamos olhar para ele e dizer: cara, você é o nosso modelo. É exatamente isso.
e começarmos a avançar. Então precisamos procurar sermos imitadores de Cristo, conforme Coríntios 11:11, para termos caráter abençoado até que todos chegamos à unidade da fé. Efésios 4, né? Ao conhecimento do Filho de Deus, varão perfeito e medida da estrutura completa. É um processo. Só que esse processo envolve renúncia, esse processo envolve avanço, esse processo envolve eu e você entendermos que nós não somos deste mundo, mas nós estamos nesse mundo. Então, ser abençoado é viver os valores do céu, numa terra manchada pelo pecado e andar na luz no mundo de trevas. Eu falei no domingo, né? A canoa foi feita para a lagoa, mas a lagoa não foi feita para a canoa. A canoa pode estar na lagoa, mas a lagoa não pode estar na canoa. Essa é uma frase que tem me impactado, meu amado, porque de uma forma simples, o Senhor ministrou no meu coração como que nós podemos viver nesse mundo. Nós vivemos, mas os valores do mundo não estão em nós, porque os valores do reino estão. Então o mal sempre vai se levantar contra Deus e desferir golpes violentos contra o seu povo. A gente precisa entender isso. Enquanto nós estivermos no mundo, o mundo jaz no maligno. O povo de Deus, porém, não pode ser vencido pelo mal, mas deve vencer o mal com o bem. Nós temos que ter estrutura para isso, meu amado. Ser abençoado é viver acima da média, é viver uma vida de excelência. Eu e você não fomos chamados para viver nem na média, nem pertinho da média. Nós somos chamados para viver acima da média. Eu tinha um professor meu, ele era um professor que ele tinha muito sofrimento, dava aula em cadeira de rodas, ele tinha uma parte por causa de um acidente, ele tinha muitas limitações físicas. Eu nunca vi esse professor nos meus 4 anos de seminário. Nunca vi ele reclamar, nunca vi ele vitimizar, nunca vi ele falar nada. Mas as coisas que ele falava para mim, ele era um britânico, ele falava, Silas, ele me chamava assim. Ele falava, Silas, você precisa aprender que Deus não quer 99%. Deus quer 100%. Se você não conseguir dar 100%, então não vale a pena. Deus quer o melhor, porque Ele deu o melhor. Ele sempre falava isso, Silas, você deu o melhor, porque Deus te deu o melhor. Então eu te abençoarei, e os que te abençoarem. Aí aqui, meu irmão, Deus está dizendo o seguinte, olha, Silas, para de brigar. Para de brigar. Quando começou essa última eleição para presidente, o que foi que eu falei aqui no púlpito? Eu falei, essa eleição será um divisor de águas. Essa eleição vai mostrar o caráter de muitas pessoas. Mas essa eleição também poderá afastar familiares, parentes, amigos, e talvez até irmãos, eu disse na época. Porque nós precisamos entender que a nossa guerra é uma guerra espiritual que o Brasil está vivendo. E eu e você, como igreja, precisamos entrar no posicionamento, tomar o nosso lugar e dizer, eu quero ser um canal de bênção. Por isso que Deus fala a palavra arar, né, que é cuidar dos seus inimigos. Deus está falando, Silas, não se preocupe com teus inimigos. Monte Abraão, não se preocupe com aqueles que falam mal de você, não se preocupe com aqueles que se levantam contra você. Caminhe na certeza que Deus tem o melhor. Então, no hebraico, a palavra barak significa ajoelhar perante um rei, que é a mesma ideia da palavra abençoado, que significa Deus vai levar as pessoas a reconhecer a unção que Ele colocou sobre as nossas vidas. No grego, a palavra elegena, que é barak, ou ser abençoado, tá? Eu te abençoarei, é a mesma raiz da palavra bondade, né? Ou seja, Deus está dizendo o seguinte, olha, eu vou trazer o básico da prosperidade e da bondade sobre a tua vida. Então não se preocupe, amado, com aquele que talvez se levante contra a sua vida. Descanse na justiça do Senhor. Nós somos chamados para sair e avançar. Então quais são as bênçãos que Deus vai colocar sobre Abraão? E eu quero profetizar isso na tua vida, meu amado. A primeira bênção é aumento de filhos. Não que você vai ter mais filhos, né? Tá? Eu não quero mais filhos, deixa eu ver quem aqui, tá? A Tatiana, Marisley, a Edinalva está aqui também. Eu não quero mais, a Edinalva está dizendo, não, pastor, eu não quero mais. Não, meu amado. Essa palavra nós precisamos entender o significado de filhos. Filho significa honra. Então, quando Deus está dizendo que Ele vai aumentar os filhos, tá? Nós temos a figura de honra. Deus está dizendo, eu vou te honrar. Essa é a primeira promessa que Deus fez para Abraão. Abraão, eu sei que você está pagando um preço, você está rompendo com o teu passado, mas não se preocupe que eu vou te honrar. A segunda promessa é o aumento da prosperidade.
Olha, eu vou te dar um melhor, ande. Amado, se você tentar saber os caminhos de Abraão, que é o que nós estamos estudando no aulão, é uma coisa impressionante aonde que Abraão foi. E Deus está dizendo o seguinte, olha, isso aqui eu vou te dar. E eu creio, amado, que muitas coisas ainda virão. Agora, quando nós somos co-herdeiros em Cristo Jesus, co-herdeiros em Cristo Jesus, essas bênçãos e prosperidade estão sobre as nossas vidas. Então, nós precisamos avançar e precisamos entender isso. E por último, ter influência. Te engrandecerei o teu nome. Te engrandecerei o teu nome. Amado, é tempo de nós entendermos que há um legado sobre as nossas vidas. Como é gostoso, né, quando alguém fala, fulano está com você, nossa, esse é um homem de Deus. O fulano, nossa, pessoa séria com Deus. O ciclano, pessoa séria com Deus. A Monte Hebron hoje, vocês brincam, mas hoje veio uma pessoa conversar comigo e ele falou assim, olha, eu preciso sentar com o senhor, porque eu sei que o senhor é o xerife do bairro Brasil. E eu dou risada com isso, mas eu me alegro, não fico orgulhoso, tá? Não vou me meter com política, fica tranquilo, não vou ser candidato a nada. Eu sou candidato a ser servo, e eu quero ser candidato eternamente a ser servo. Mas sabe que eu louvo a Deus, amado, porque a Monte Hebron está caindo na simpatia do povo. A Monte Hebron está sendo... Hoje foi o dia de distribuição de cestas básicas. Vieram várias pessoas aqui buscar cestas. Olha que eu olho para isso, meu amado, eu louvo a Deus. Essa pessoa do meio político falou assim, eu sei que você abriu suas portas para a terceira idade, eu sei que você abriu suas portas, essa igreja está na simpatia do povo. Ele não sabia o que estava falando, meu amado, porque Deus quer nos levar a sermos pessoas de influência. Meu amado, eu quero declarar, antes de avançar, tá, sobre a tua vida, as pessoas que estão aqui, eu quero declarar essa honra, que seja um tempo de honra na sua vida. Eu quero declarar o aumento de prosperidade, tanto espiritual, mas financeira. Eu quero declarar um tempo de você mudar e começar a viver o melhor. Meu amado, sonhe com um carro novo, sonhe com casa própria se você não tem, sonhe com um tempo de férias, um lugar, sonhe. Porque o teu pastor vai estar orando. E eu quero declarar que você vai ter influência na sua casa. Uma influência quando você abrir a boca, as pessoas vão sentir o aroma suave do Senhor. Nós precisamos avançar nisso, nós precisamos entender isso. Então, para nós encerrarmos, amado, primeiro, para ser uma pessoa abençoada, você estaria disposto a renunciar? Pastor, mas o que eu vou renunciar? Não sei. Eu não sei o que você vai renunciar. Eu sei as coisas que eu preciso renunciar. Para ser um abençoado, você está disposto a deixar o Senhor moldar o seu caráter? Meu amado, Deus sempre moldou o caráter das pessoas. Deus sempre moldou o caráter das pessoas. E isso eu acho fantástico. Há uma empresa terceirizada que veio derrubar o barracão. Eles vão começar agora, estão limpando. Aí eles bateram aqui na porta e falaram assim, Pastor Silas, eu sei que a gente pode contar com a água do senhor aqui, o senhor pode emprestar água gelada? Falei, claro. Falei, não, eu já sabia, porque o que eu ouvi é que todas as pessoas que vieram fazer qualquer trabalho ali no barracão foram abençoadas. Eles não usam esse termo, tá? Eles usam um outro termo. Mas eu fico feliz com isso, amado. Fico muito feliz, fico triste que o barracão vai ser derrubado, tá? Mas eu fico feliz de a pessoa já vir sabendo, né? Sabendo que a igreja faz uma diferença. Para ser uma pessoa abençoada, você estaria disposto a compartilhar as promessas com outras pessoas? Meu amado, eu quero encerrar com o seguinte pensamento. Por que eu peguei esse texto para pregar? Primeiro, eu não sou uma pessoa emotiva, tá? Sou uma pessoa apaixonada pela Ângela, não sou emotivo. E eu sei que o céu está se movendo. O céu está se movendo. Eu sei, amado, que nós vamos entrar num tempo de colheita. A promessa de Deus para este ano, e inclusive o óleo que nós... As essências chegou, quem orou, glória a Deus, as essências chegaram. Tá? Mas o que nós vamos viver esse ano de 2021 para nós, 5.781 no calendário hebraico, calendário bíblico, é um tempo do melhor de Deus para as nossas vidas. Eu sei que com isso nós estamos vivendo talvez um período de alinhamento da volta de Cristo. Sei disso. E amém por isso. Amém por isso. A nossa expectativa é Jerusalém. Mas eu sei, meu amado, que quando isso começar a acontecer, e já está acontecendo, as riquezas dessa terra viriam para nós.
Então, meu amado, tome posse e eu deixo esse quadro aqui para a tua vida, tá? Tome posse. Que realmente você viva a partir de hoje, se você ainda não viveu, esse tempo de honra. Tá? Talvez você passa por necessidade, talvez até nessa quarentena você não teve recursos necessários. Ô, irmã Nicéia, Deus abençoe, viu? Não teve recurso necessário. Talvez você teve que... teu cartão de crédito tá com dificuldade, talvez até o teu nome. Mas declare, e eu declaro sobre a tua vida que Deus vai te honrar. E que de alguma forma milagres vão acontecer. Quando Abraão chegou na terra e ele encontrou algumas dificuldades, desculpa, Jacó no caso, que quando Jacó encontrou algumas dificuldades, Deus fez nascer da terra poço de água. E para quem tem rebanho no deserto, é a coisa mais importante. Eu declaro, meu amado, que a tua bênção de prosperidade financeira vai chegar. Como eu não sei, meu amado, eu não sei, meu amado. Eu nunca esqueço uma vez, eu e a Ângela, nós estávamos trabalhando e enfrentando algumas dificuldades. Nós chegamos em casa, uma vez tinha um envelope com um valor embaixo da nossa porta. Mas sabe o que é tremendo? Nós morávamos no quarto andar. Não tinha como essa pessoa ter entrado no prédio quietinho, ter colocado. Não tinha zelador, não tinha... Sabe, aquele dinheiro apareceu lá. E eu me lembro que eu estava meio que pensando, como é que esse dinheiro veio para aqui, como é que esse dinheiro veio para aqui, e uma voz falou assim, você quer saber ou você quer gastar? Eu falei, Deus, eu quero gastar. Então, às vezes, nós precisamos entrar. E eu declaro que vai ser um tempo onde você vai ser influente para profetizar sobre a vida daqueles que estão próximos de você. Amém? Senhor, quero declarar sobre a igreja Monte Hebron, sobre aqueles que estão tomando posse. Eu vi muitos améns aqui, Senhor. Esses amém significa que essas pessoas estão dizendo, eu creio. Então, essas pessoas que venham à existência, Senhor, toda essa palavra profética, e que essa bênção que o Senhor colocou sobre a vida de Abraão, que ele prosperou, que ele foi um dos homens mais ricos da terra, venha sobre a vida dos teus filhos, Senhor. Que nós possamos ter realmente essa honra, essa prosperidade, e que nós possamos ser pessoas de influências nesse mundo, principalmente nesse período que o Brasil vai entrar na questão política. Senhor, em nome de Jesus, dê sabedoria para a tua igreja. Começa por mim, começa por nós, Senhor. Amém, Monte Hebron? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Obrigado por vocês terem caminhado aqui comigo, todos vocês. A pastora Ângela está em casa, nós estamos sem energia em casa, tá? Então ela não tinha como fazer, nós estamos na pré-história, mas Deus é fiel e eu estou aqui na igreja, pude fazer esse culto aqui. Amém? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.